Uma nova forma de rodar o OpenClaw foi lançada, mudando como as pessoas o utilizam na prática. A Abaco lançou o Abaco Claw, movendo o OpenClaw para uma infraestrutura gerenciada, em vez de exigir que você configure tudo sozinho. Em vez de passar pelo processo usual de configurar servidores, ambientes e todas as partes técnicas nos bastidores, agora você pode implantar um agente de IA totalmente funcional em segundos. Essa mudança é mais importante do que parece à primeira vista, porque elimina a parte que estava atrasando a maioria das pessoas. Faz o sistema parecer pronto para uso imediato, não algo que precise construir e manter. Mas vamos analisar, pois há muita coisa aqui. Alguns exemplos mostram melhor como isso funciona na prática. Vou te mostrar como isso funciona, o que realmente é novo e onde começa a fazer diferença quando você vai além da ideia e parte para casos de uso reais, tudo bem? O processo de configuração se assemelha mais ao lançamento de um recurso SaaS do que à implantação de um sistema. Você acessa o Claw, começa uma sessão e seleciona um pré-ajuste ou descreve o que deseja em inglês simples. A partir daí, o sistema cuida da configuração, conecta as ferramentas e coloca o agente para rodar. Na prática, isso significa que você pode sair do zero para um agente funcionando em menos de um minuto. Essa é uma experiência bem diferente comparada a como o OpenClaw era normalmente usado antes. Um dos primeiros exemplos que eles mostram é configurar um agente de WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você descreve o agente em termos simples, algo como um assistente pessoal que pode responder, gerar conteúdo ou executar tarefas. E o sistema configura tudo em segundo plano. Ele configura a integração com o WhatsApp, prepara o ambiente, gera um código QR e, assim que você o escaneia, o agente já está ativo dentro do seu WhatsApp. A partir daí, ele permanece ativo continuamente. Também há uma interface completa em volta dele, onde você pode monitorar o que está acontecendo. É possível verificar sessões, ver logs, acessar o terminal, explorar arquivos e gerenciar automações via tarefas agendadas, cron jobs. Apesar da configuração simplificada, o sistema não fica oculto. Você mantém visibilidade e controle se quiser se aprofundar. O destaque maior ocorre nos casos de uso reais, como um agente de suporte ao cliente no WhatsApp para uma empresa de aluguel de imóveis. A configuração é descrita em inglês simples, instruindo o agente a se conectar a uma planilha do Google com reservas e a um documento de conhecimento com fax e detalhes das propriedades. Esse é todo o input. O agente constrói a lógica em torno disso. Ele analisa a planilha com nomes, telefones, propriedades e datas de reserva, cruzando dados com a base de conhecimento para responder adequadamente. Na demonstração, um hóspede pergunta se animais de estimação são permitidos e pede um link do Google Maps para uma propriedade. O agente consulta o banco de dados, identifica o hóspede, confirma a reserva ativa e responde com uma mensagem personalizada com o nome dele, a resposta correta e o link de localização. Depois, o hóspede pergunta sobre check-in antecipado e o agente encaminha a solicitação, pois requer aprovação humana. Ele encaminha os pedidos para o anfitrião com todo o contexto, incluindo os detalhes do hóspede, informações da reserva e a mensagem exata. Não basta responder, é preciso decidir o que automatizar ou encaminhar. Outro exemplo foca em fluxos de trabalho de conteúdo, que é algo que muitas pessoas nessa área já estão tentando otimizar. Nesse caso, o agente conecta o Telegram e o Notion. Quando você envia um conteúdo como um link de artigo, ele processa esse conteúdo e gera várias saídas. Uma thread completa no X, estruturada com ganchos e hashtags, um post no LinkedIn escrito em um tom mais profissional, com tags relevantes e um resumo curto. Tudo isso é então salvo automaticamente em um banco de dados do Notion, categorizado e pronto para uso. Isso substitui um fluxo de trabalho que normalmente envolve ler, reescrever, formatar e organizar tudo manualmente em várias ferramentas. Também há um foco em automação contínua, não apenas em ações pontuais. O sistema suporta tarefas agendadas conhecidas como cron jobs. Exemplo de configuração de tarefa diária às 9h, em que o agente verifica fontes, reúne atualizações e envia um relatório resumido. O relatório é enviado pelo Telegram e salvo no sistema para revisão futura. O interessante é como ele coleta os dados. Além de resumir conteúdos públicos, conecta-se a ferramentas como Gmail e Slack. Assim,
As atualizações reúnem e-mails, discussões da equipe e informações externas em um único resultado. Ele filtra informações conforme seu ambiente, não por feeds genéricos. Essa integração entre plataformas é o conceito central do sistema. Há um exemplo mais avançado em que o agente está conectado ao Telegram, Gmail, GitHub, Slack e Notion. Ao mesmo tempo, o Telegram se torna a interface principal e todo o resto funciona como sistemas conectados em segundo plano. Nesse cenário, o GitHub está conectado com acesso a 19 repositórios, o Slack está conectado para a comunicação da equipe, o Gmail para e-mails e o Notion para dados estruturados. Quando o usuário pede atualizações, o agente puxa informações de todas essas fontes e combina em uma única resposta. Depois, ele passa para uma execução mais complexa. Em um caso, o agente é solicitado a encontrar um repositório, verificar os pull requests e resolver conflitos de mesclagem. Ele identifica 7 pull requests abertos, faz o merge daqueles que não têm problemas e, em seguida, analisa conflitos em arquivos, como autenticação, lógica, definições de esquema e componentes de front-end. Ele resolve os conflitos, executa testes, identifica problemas com imports, roteamento, modelos de banco de dados e tipos e os corrige. No final, o build passa limpo com 18 páginas e 35 rotas de API e o agente gera um README completo documentando o projeto. Esse nível de execução supera o comportamento típico de um assistente. Memória também é fundamental nesse processo. O agente salva o contexto de longo prazo em arquivos estruturados, acompanhando preferências, conversas e tarefas em andamento, sem recomeçar do zero cada vez. Antes de gerar uma resposta, ele lê essa memória. Depois de responder, ele a atualiza, então, com o tempo, ele se adapta. Em um exemplo, o agente é questionado sobre uma situação geopolítica. Ele pesquisa em tempo real, reúne dados de várias fontes e apresenta um resumo estruturado com os principais acontecimentos e contexto. Depois, o usuário envia um artigo e o agente lê e faz uma análise clara das ideias principais. Como o agente mantém o contexto, interações futuras não exigem que tudo seja explicado novamente. O sistema também permite uma personalização mais profunda. Você pode acessar arquivos, revisar sessões, gerenciar habilidades e expandir as capacidades do agente. É possível adicionar habilidades ou modificar o agente, mantendo flexibilidade para casos avançados. Alguns exemplos avançam nos fluxos operacionais. Um mostra o agente analisando um site e sugerindo melhorias. Ele analisa o layout, provas sociais, estrutura de preços, fluxo de onboarding, SEO e possíveis funcionalidades. Depois, esse processo vira um sistema recorrente. O agente sugere semanalmente e acompanha as implementações. Outro exemplo é a geração de leads. O agente deve buscar clientes em potencial em uma área, coletar contatos e criar mensagens personalizadas. Ele identifica oportunidades, estrutura os dados e prepara mensagens que podem ser usadas diretamente. Após o processo funcionar, pode ser automatizado para rodar continuamente e fornecer atualizações. Então, em vez de realizar essas tarefas manualmente, o papel passa a ser gerenciar o sistema. A segurança também faz parte do design do sistema. Como o agente interage com e-mails, mensagens e ferramentas externas, os dados são tratados por meio de conexões criptografadas e infraestrutura gerenciada. As permissões podem ser ajustadas conforme o nível de acesso desejado para o agente, limitando, por exemplo, o que ele pode ler ou escrever no Gmail ou Slack. Isso é importante quando esses agentes lidam com trabalhos mais sensíveis. A grande mudança aqui não é realmente sobre um novo tipo de IA, mas sim sobre o quão acessível esse tipo de IA se torna. OpenClaw já mostrou do que agentes persistentes são capazes, embora usá-lo exigisse muito esforço e configuração técnica. Essa abordagem elimina grande parte do atrito e torna isso mais parecido com um produto. Isso abre para um público muito mais amplo e facilita a experimentação com fluxos de trabalho mais complexos. Será interessante ver o que as pessoas criarão quando essa barreira sumir. Essa é a atualização. Curioso para ver até onde essa configuração pode chegar? Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.